Quero ter um bate-papo sério com você, sério com você. Bate-papo. Tivemos um papo interessante. Boa noite, de volta em mais um Papo Franco aqui pela NTV. Hoje conversando com Marcos Nepomuceno, diretor do grupo de teatro Primeiro Ato, esse grupo que não cansa de ganhar prêmios. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite e já agradecer pelo convite de participar, isso é muito bom, né? Mostrar os nossos resultados, isso é importantíssimo para a cidade e para nós também. Falta de convite não foi. Quando o grupo ganhou o prêmio que chamou a atenção, né, de toda a imprensa, eu te chamei, mas aí a agenda não conciliava e a gente... Mas aqui estamos. Veio festival atrás de festival e ó, tem mais novidades, tá vendo? Melhor, agora a gente pode falar mais. E mais prêmios, e mais prêmios. É isso aí. Marcos, eu queria que você me falasse sobre a sua trajetória, né? A sua família vem, né, desde o seu avô, que também atuava, né, e também tinha o grupo de teatro, depois a sua mãe, e ter você agora à frente do grupo, fazendo com que esse grupo de teatro aqui de Patos de Minas levasse o nome da cidade, levasse o nome da cultura e trouxesse tantos prêmios. Queria que você me falasse um pouco da trajetória do seu avô até você conseguir fazer isso acontecer e estar à frente desse grupo. Então, desde pequenininho, desde que eu nasci, a arte está comigo ali, né? Eu não peguei a parte do meu avô no teatro, né? Eu nasci e meu avô já estava largando o teatro, entre aspas, assim, né? Para quem não conhece, fala o nome do seu avô. Minha mãe já estava assumindo. Para quem não conhece... Meu avô, Vicente Nepomuceno. Que os antigos todos sabem quem ele é. Com certeza. E minha mãe, Consuelo Nepomuceno. Aí, eu nasci, mas eu vi meu avô, desde pequenininho, fazendo os carros alegóricos para a festa do milho. Então, a arte está muito presente para mim e eu sempre ia nos barracões com ele e achava aquele negócio muito legal, aquela criação que ele fazia ali do nada. Aí eu cresço com a minha mãe fazendo teatro, como dava ali, chamando alunos. Ela não tinha um grupo fechado ainda, ela chamava pessoas para fazer teatro. Foi lá que eu conheci a minha esposa, com quem eu sou casado hoje, também no teatro. E... Sua mãe ficou com o teatro quanto tempo? O seu avô na questão dos carros alegóricos... Mas meu avô também começou, ele é um dos pioneiros do teatro aqui na cidade, juntamente com a minha mãe, que é um monte de tios. A gente está falando de 60 anos atrás. Eu não vou te saber falar, mas é por aí. A minha mãe tem mais de 50 anos de teatro, então... mais para trás aí, com certeza é. E aí o que acontece? Ela vai com o teatro com meu avô e tal, só que meu avô vai indo mais pro lado das artes plásticas, sem abandonar o teatro, porque ele está sempre fazendo algum cenário ali, alguma coisa para minha mãe também, né? Então o que acontece? Ela assume essa parte de teatro na família e ela começa a levar mais o teatro, ela consegue uma parceria, ela consegue criar um núcleo de artes na faculdade. Naquela época já era um desafio, assim como é hoje, conseguir os parceiros que acreditassem na ideia, e porque não se faz teatro sem recurso, e não se leva, né, você sabe disso melhor do que muitos, não se leva um grupo para competições sem recurso, sem patrocínio. Sim, a gente leva. Arruma um jeito e vai, né? A gente tem que dar um jeito. Mas aí, continuando, ela consegue criar esse grupo, ela cria o Grupo Tupã, que é onde é o meu berço. Vou te falar a verdade, meu berço é no Grupo Tupã, onde ela me deu espaço. Eu acabei de voltar para Patos, porque eu tinha acabado de fazer artes plásticas em Uberlândia, né, na UF. Aí eu volto para Patos, minha mãe fazendo esse grupo, e aí ela me chama para fazer parte do cenário, né, criação de cenário, que é uma coisa que eu acho muito bacana, o cenário que vai se mexendo durante a peça. Eu não gosto desse cenário tradicional, tá pintado ali atrás, não sei o quê. Eu gosto de algo que vai se mexendo durante a peça, ele vai sendo construído, sabe? E aí minha mãe me chama para fazer parte do cenário do Tupã. E ao mesmo tempo, com o cenário, eu acabo assumindo também uma direção ali de movimentação das cenas. Porque eu preciso, né, de acordo com o cenário, mexer os atores ali. E aí a gente começa a fazer essa parceria. Ela fica na direção dos atores ali, não sei o quê, E chega um dia que teve uma coisa muito bacana que foi fazer um projeto. Eu não lembro exatamente que projeto que era esse, mas eu sei que o projeto chamava Andarilhos de Tupã. Eu acho que foi patrocinado pelo Unipam mesmo. E aí o que aconteceu? Todos os integrantes do Tupã daquela época se tornaram um professor de periferia. Pegava um integrante, mandava para uma periferia da cidade e faria lá uma apresentação com os alunos de tal escola. Que projeto bacana. Eu caí no CRAS, lá perto do CAIC. Eu fui para lá, me mandaram para lá, e lá eu comecei a ver que, gente, eu estou nas artes plásticas, eu sou professor de artes plásticas,
fizemos um festival com esses meninos de todos os bairros da cidade, foi muito louco. E aí, nesse mesmo ano, a professora de uma escola que eu trabalhava estava saindo do teatro ali. E aí me convidaram para trabalhar com o teatro. Falei, vambora, né? A oportunidade está aí. E você já estava voltando de Uberlândia? Isso, já estava aqui. Retornou. Aí eu fiz, fiquei uns 9 anos nessa escola, dando aula de artes plásticas e também teatro. E a partir daí... Escola municipal, particular, Colégio estadual? Marista, Colégio particular. Uhum. E lá foi bacana também a trajetória. A gente começou com 2 alunos, não sei porquê, mas tinha 2 alunos de teatro, mas fechamos um ano já com uma turma, no outro ano virou 2 turmas, no outro ano queria virar 3 turmas. Que bacana. E aí foi crescendo. Só que aí chega, depois de 9 anos, me aparece uma oportunidade de eu precisar sair, que eu tinha passado em concurso público e depois de muitos anos foi chamado. Era um dos primeiros, mas o concurso só chamou depois de 5 anos. Aí eu já estava dando aula no Marista, já estava dando aula no nosso Esse concurso, desculpe a indiscrição, era também de professores de artes plásticas. Dentro de artes plásticas, perfeito. Só que aí vem aquela Por isso demorou, Marcos. Vem aquela história de, concurso, não vai demitir, tá se segurando ali, não sei o quê. Tem que ir lá. Mas era bacana, ainda era dentro do... Só que eu não conseguia pegar 3 escolas, imagina. Marista, Nossa Senhora das Graças, mais uma outra escola. Eu não dava certo, eu ia morrer de trabalhar. Aí você assumiu? Assumi 15 dias. 15 dias? Em 15 dias. Aí eu fui para a escola, eu escolhi a escola e tal, tava bem na frente, eu podia escolher a escola que eu queria ir, escolhi a escola. E ao mesmo tempo que eu saí, os meninos do Marista começaram a mandar mensagem. Falou, eu quero fazer teatro, mas eu não quero com quem vai entrar, eu quero com você. Eu falei, gente, é teatro, gente, quem entrar aí, vambora, vamos seguir. Mas eles não paravam, eles mandavam mensagem toda hora. Os mais velhos, obviamente, que os menorzinhos não tem tanta essa autonomia. Mas a galera adolescente ali, quero fazer teatro com você. Mostra que o resultado de 9 anos teve efeito. Porque você começou com 2, de repente você sai, e aí os alunos te cobram, não, a gente quer continuar. E aí eu falei, não tem nada para perder mesmo, vou fazer uma pré-inscrição aqui, vamos ver se esse povo vem mesmo, vamos ver se é verdade. E dos 15, 14 vieram. Perfeito. Então, no primeiro dia eu já tinha 14 Seus ex-alunos do Marista. E eu tenho turma que é de 15, a minha turma é 15 alunos. Vieram 14. Eu fechei uma turma antes de eu pensar em ter um lugar para trabalhar. E aí falei, fechei uma, então vou tentar mais uma. E aí eu abri 2 turmas no começo, foi quando o primeiro ato começou, em 2015. 2015 o primeiro ato começou. Aí a gente começa a fazer esse trabalho com os meninos, né? Pensando nessa questão de ser o primeiro passo para quem quer ir para fora, né? Igual eu fui para fora, mas eu sou muito família, eu não queria ficar São Paulo, Rio, porque quem trabalha com arte, infelizmente no Brasil, é o lugar que a gente precisa ir, né? Depois que você conseguir alguma coisa, você consegue até trabalhar de longe, mas enquanto você está em busca, você tem que ir Rio, São Paulo, não tem jeito. E eu não queria isso, eu sou muito família. E como é que funciona hoje quando você fala Rio, São Paulo, esses atores que buscam esse mercado de trabalho, eles participam como regra de teste dentro das emissoras, dentro de grupos de teatros e dentro de agências de publicidade que de alguma forma, como é que funciona as agências? Tem as agências que te colocam no mercado. Tem essas agências, mas tipo assim, eu não conheço muitas agências, assim, eu tenho medo dessas agências, a não ser uma agência grande, que já tem tradição, não sei o quê, né? Aí alguns são buscados ali nessa agência, mas eu vejo muito mais acontecer, igual agora tem streams, né? Um monte aí em Netflix, não sei o quê. Eu acho que a vida é mais fácil para conseguir alguma coisa, porque vem os testes, você vai lá, descobre como é que está sendo esse teste, faz o teste, gostar de você já passa, né? Então, acho que hoje facilita um pouquinho, porque a quantidade é muito grande ali, né, de testes rolando. Mas, obviamente, a competição também é muito grande. O que eu vejo que mudou? Antigamente, as grandes produções eram feitas pelas as produções de cinema, que eram limitadas, as produções das TVs, né, as telenovelas e tal, mas hoje com a abertura da Netflix da vida, que faz documentários próprios, que fazem filmes próprios, aí vem o Globoplay, enfim, a gente está falando de um canal diferente para uma produção que com a inteligência artificial e com acesso a equipamentos tornaram essas produções mais baratas. Com isso, a adesão por atores tem aumentado. Eu estou correto nesse raciocínio, tá. Marcos? Não, hoje em dia tem
muito lugar que você pode trabalhar aí, né? Antigamente era mais ali novela, né? Vamos para novela ali e era complicado esses testes, né? Mas hoje tem uma abertura muito grande aí com um monte de lugar que você pode tentar. E obviamente você conseguindo alguma coisinha aqui, você vai abrindo caminho para outros lugares. E o cinema brasileiro hoje está muito forte. Pois também. É, e as redes sociais? Porque aí com uma produção mais em conta, mais barata, possibilitou um número maior de produções e muita gente boa aparecendo no mercado, principalmente produtores. Então, assim, como que você vê esse direcionamento dos seus alunos para conseguirem entrar no mercado de trabalho? É esse o seu intuito? Porque eu vejo que você dá oportunidade para novos alunos, obriga a escola a fazer isso, né? O valor que cada um paga é um valor irrisório, mas é uma forma dele saber, é isso que você quer? Você está fazendo teatro, porque tem pessoas que fazem teatro pelo prazer de fazer teatro, outros querem aquilo como profissão. Como que você consegue direcionar isso e encaminhar esses alunos que querem ir para um próximo passo ou se profissionalizarem? Então, o primeiro ato, a primeira coisa que passou na minha cabeça, falou, vou criar um grupo, uma escola que seja o primeiro passo, justamente por isso, primeiro ato, que seja o primeiro passo de alguém que queira viver de ser ator, ser diretor, ser alguma coisa dentro das artes cênicas. A ideia inicial é essa. Como eu era criança, eu não tinha nada nesse sentido que me desse ali o primeiro passo para fora, né? A gente fazia teatro aqui na cidade, não sei o quê, mas não era o primeiro passo, né? Acaba que indiretamente, acaba que seria, mas aqui a gente queria fazer o seguinte, pegar esses meninos que estão entrando no teatro e criar um grupo de festival, que é esse grupo que vem com premiações que depois a gente deve falar, né? Que acontece? Esse grupo de festival, ele é escolhido pessoas, eu tenho hoje aproximadamente 100 alunos. Desses 100 alunos, 15 vão representar a escola fora. Eles vão para fora vivenciar pessoas que são profissionais que estão vivendo naquele momento com a arte, né? Saiu uma escolinha, uma galerinha aqui de escola lá para um festival internacional, Guaranésia, por exemplo, um festival nacional, e a gente vai ali bater de frente com essas pessoas que estão vivendo naquele momento. Então, a ideia é justamente ser um primeiro passo mesmo para o cara começar. Será que é realmente isso que eu quero fazer? Será que isso tem futuro? Se isso me faz feliz? Mas, obviamente, também vai vir a galera ali, eu preciso falar um pouquinho melhor. Pois é, eu quero falar sobre esse ponto. Eu falo que eu vou mandar um abraço aqui para minha amiga Vanderleia, que é sua aluna lá. Ela é advogada, ela é empresária, apaixonada por teatro, vai lá de forma, né, presencial, diariamente. Foi indicada esse ano no nosso festival, do festival aqui da escola. Então, assim, tem pessoas que vão fazer teatro, falei, eu quero ficar mais desinibida, eu quero me comunicar de forma mais, né, mais espontânea e tal. Existe esse interesse também. A grande maioria. E como que você faz? Porque quem está lá por esse intuito, fica lá um ano na escola e depois você vai abrir a oportunidade para outros. A sua escola tem uma limitação de vagas, não tem? Tem. E como é que você faz para esse aluno que quer continuar no teatro, mas agora não tem mais vaga? Assim, vai aparecer essa galera que tá tímida, né? E é uma grande maioria, na verdade, para conseguir manter um contato mais tranquilo com outra pessoa. As pessoas chegam lá, tem aluno que eu dava aula na escola para ela e eu nunca tinha escutado a voz dela. Falei, meu Deus, o que essa menina tá fazendo aqui no teatro agora? O que eu vou fazer? Eu nunca escutei a voz dela, eu tô há 2 anos dando aula para ela na escola e eu nunca escutei a voz dela, né? E aí chega lá, ela vira uma outra pessoa. Então, essa procura é muito grande. Sim, eu acho isso interessantíssimo, parece uma magia. Tem pessoas que entram no teatro e aí, às vezes, você vai entrevistar atores, às vezes eu vejo alguma entrevista de atores e falo assim, eu sou extremamente tímido, mas quando fala câmera, ação, ele veste um personagem ali, seja qual for que ele esteja representando e se transforma numa outra pessoa, né? Isso é a magia do teatro, a magia de você poder representar, entrar num personagem, sair da pessoa que você é e fazer isso acontecer. Isso é impressionante. Esse é o trabalho que você faz desde o primeiro momento que ele chega lá, você consegue diferenciar esse perfil e falar, não, é este o caminho. Normalmente, na primeira aula... É uma mesma receita para todos e cada um vai se adaptando? Dá para fazer coisas diferentes, porque na primeira aula eu pergunto o porquê que eles estão fazendo teatro, né?
Então eu já sei quem tem a ideia de, eu quero ser ator e vou seguir carreira. Inclusive hoje em dia a gente começar a colher os nossos primeiros frutos. Tipo, eu tenho gente formada em BH Artes Cênicas, aluno meu que está lá, agora está em grupo, rodando com peça, gente que está em São Paulo e Rio de Janeiro, todo mundo que passou pelo primeiro ato, justamente aquele negócio que eu falei, o primeiro passinho foi aqui e agora está correndo atrás lá fora. Né? Tem pessoas que vão, tem pessoas que voltam, mas tem pessoas que estão indo para o mundo. Marcos. E dá para separar porque eu quero saber, então, no comecinho ali, o que é a ideia dela. A gente vai apresentar um espetáculo no final do ano? Vamos. Mas qual que é a sua ideia? É ficar desinibida ou é seguir carreira? Eu sempre tenho essa conversa inicialmente. Você tem as duas experiências. Você tem a experiência acadêmica e a experiência como professor. Como que você vê a importância da experiência acadêmica para quem quer fazer teatro? A parte da acadêmica vai vir mais a questão de pesquisa, né? Então, talvez vai abrir um pouquinho mais a cabeça da pessoa, sim. Mas tipo assim, eu quero seguir na prática, não é obrigatório fazer uma faculdade, existem os cursos técnicos. Inclusive tem uma menina que saiu daqui esse ano, no começo do ano, ela estava há 10 anos comigo, trabalhava em outra questão, nada a ver com teatro, ela era professora de inglês e hoje ela falou, olha, meu coração bate mais forte pelo teatro mesmo, estou indo para o PH e foi correr atrás de um curso técnico. Por quê? Como a faculdade é esses muito cursos bacana. técnicos? A faculdade, o curso técnico vai mais para a prática mesmo, né? E a faculdade tem as duas coisas. Tem a teoria, que é interessante de quem vive de saber. A gente está falando, a sua escola não deixa de ser um curso técnico, só porque ele é transitório. Ele é um ano e dificilmente ele vai repetindo ele vai pro segundo ano. Só que a gente o acaba técnico mudando. ele fica lá o tempo que ele desejar. Ele não, tem o seu tempo também. Tem o técnico seu tempo também? Se eu não me engano, o técnico está entre 2 e 3 anos. Depende de onde você vai fazer esse curso. Né? E aí ele é prática em cima de prática, produção atrás de produção. E a faculdade vai pela teoria também. Mas quando você sai da faculdade, você tem a DRT, que é a carteira que você vai fazer uma propaganda, que você vai fazer um cinema. Então, às vezes, quem está querendo correr atrás diretamente vai para o curso técnico, é mais rápido também essa questão. Mas eu não descartaria a faculdade. A faculdade você vai ter conhecimentos que no curso técnico não vai Além te dar. disso, a faculdade te dá uma amplitude muito maior. Não está falando só de teatro, né? Ele pode ir para um outro segmento das artes plásticas. A faculdade é bacana porque ela vai lá no passado e vai falar muita coisa da vida ali, de como aconteceram as coisas. Às vezes o curso técnico, por mais que queira, não tem tanto tempo. Né? Porque às vezes eles têm que ir para a prática e não dá tanto tempo de conhecer tanto. Mas aquele artista, aquele aluno que está afim também, ele vai pesquisar fazendo o curso técnico do mesmo jeito. Né? Ele vai falar, o professor falou uma coisa aqui bacana disso aqui, vou pesquisar mais. Né? Então dá para fazer as duas coisas muito bem. As duas coisas vai servir para seguir na carteira aí tranquilamente. Fantástico. Marcos, nós estamos falando aqui do teatro por prazer, mas vamos falar do teatro pela rentabilidade. Vamos falar daquele que quer transformar isso numa carreira e numa profissão que traga para ele uma satisfação pessoal, mas também financeira. Hoje, como funciona a questão dos ganhos? A gente está falando de um grande ator de Hollywood que ganha milhões, a gente está falando de quem está começando no mercado e tem uma expectativa pelos próximos 5 anos. O que tem no mercado hoje? O que é oferecido no mercado por um bom ator? Estou falando de um ator que saiu da sua escola, que ganhou prêmios. Esse ano só esse ano foram 39. Só esse ano. Então a gente ano. está falando de atores que são reconhecidos, né, por técnicos, dizer, não, ele é bom, o grupo é interessante. E naquele grupo tem sempre aqueles que chamam a atenção. Então, para esse que passou por uma escola, está sendo reconhecido como um bom profissional e ele quer entrar no mercado de trabalho, qual é a expectativa de ganho, de salário, de rentabilidade para esse que agora, não podemos negar, é um profissional? Sim, eu não sei falar de valores, porque às vezes eu acabo perdendo contato com ele depois que ele vai seguindo o caminho. Eu tenho alguns que estão mantendo contato, mas eles não estão em produções. Produções de uma TV, uma coisa nesse sentido. Por exemplo, eu tenho o Matheus Alves, ele fez teatro comigo aqui, deve ter uns 6 anos. Ele acaba de formar, esse último ano ele estava formado, e aí o que ele faz? Ele começa a montar um espetáculo com provavelmente pessoas que ele encontrou ali no curso dele. Ou seja, ele está empreendendo. Né? E aí ele pega esse espetáculo e começa a levar e a rodar com ele lá. Então o que ele ganha vai ser a partir da bilheteria. Ele está com onde? a galera. Está em BH. Em Belo Horizonte. Ele está com
produto novo agora, um teatro novo agora, muito bacana, uma peça muito legal, que entrou em cartaz, eu acho que tem uns 2 meses só, que inclusive é uma peça que foi um projeto que terminou o curso dele, que foi para aprovação. E aí ele faz essa apresentação, leva para a plateia, está sendo assim, muito bem reconhecido pela crítica lá em BH, está muito bacana. Aí eu tenho outra aluna que está formando em São Paulo, agora tá nesse exato momento, ela está defendendo ali, está com o seu espetáculo em cartaz. Acredito eu que ela vai continuar em São Paulo ali, correndo atrás também. Nesses 2 exemplos que você citou, você está falando de atores que não só representam, foram buscar o seu espaço no mercado de trabalho empreendendo. Sim. E é sobre isso que eu quero falar no nosso segundo bloco, sobre a Lei Rouanet, sobre o reconhecimento dos empresários em financiar e sobre o teatro nas escolas, que eu acho isso fundamental, mas depende, né, da boa vontade pública, principalmente quando essas escolas estão na rede municipal ou estadual. Nós vamos chamar o intervalo e na volta nós vamos falar sobre esse assunto que eu acho assim, o incentivo à cultura, seja da iniciativa privada ou do poder público, é fundamental para o desenvolvimento das artes como um todo, principalmente do teatro. Nós voltamos já já após os comerciais. Aguardem. Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem. Aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin. Além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. Bem-vindo ao Posto V3, o único posto em Patos de Minas onde você abastece e pontua pela Livelo. Aqui você abastece, escaneia o cupom e pontua. E daí? Daí que quem acumula pontos pela Livelo troca por milhas e viaja pelo mundo. Ou se preferir, pode conhecer as belezas do Brasil. Eu não viajo de avião. Mas com pontos acumulados, você pode trocar por combustível em qualquer posto Ali credenciado. Posto V3 da Avenida Padre Almir, onde você agora abastece e ganha pontos na Livelo. Não é sorteio, abasteceu, pontuou, ganhou. Bem-vindo ao Suporte Contabilidade. A parceria estratégica para empresas que buscam segurança e excelência na gestão contábil e financeira. Com um corpo técnico altamente qualificado, oferecemos assessoria contábil completa, sempre atenta às constantes mudanças na legislação, garantindo tranquilidade e confiabilidade financeira. Suporte Contabilidade. Segurança contábil é o nosso compromisso com o seu negócio. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim vão encontrar o seu lugar. Com cuidado e amor você vai aprender que cuidar dos seus dentinhos é muito fácil, pode crer. Porque aqui é diversão e magia também. Cuidando dos pequeninos e dos grandinhos também. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim já encontraram o seu lugar. Sorriso Centro Odontológico com atendimento infantil. Porque o seu filho merece este cuidado e você essa segurança. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Papo Franco apresenta Justiça Anti-Esquetardia. Papo Franco convida novamente o Dr. Tiago Alves, advogado criminalista, para falar sobre crime organizado. O que mudou? O indivíduo que faz parte de uma facção, e aí tem categorias diferentes, aquele que faz parte da facção e aquele que está liderando uma facção criminosa, qual é a punição? O que mudou? O crime organizado, depois daquela operação que aconteceu no Rio de Janeiro, que a gente viu, né, aquela invasão da polícia no morro e teve aquelas mortes e a partir desse momento, o Congresso Nacional resolveu endurecer em relação ao crime organizado. Então mudou totalmente a questão de punição do crime organizado. Então a pessoa hoje que está envolvida, só de falar que está envolvida no crime organizado, falar que participa de alguma organização criminosa, ela vai ter uma punição muito maior. E também o que a gente vê lá no Rio de Janeiro, quando o caveirão vai entrar no morro e tal, a pessoa coloca barricadas, isso agora também vai ser punido de forma mais expressiva. Qualquer tipo
de ameaça contra autoridades, por exemplo, promotor de justiça, advogado, a pena vai ser mais elevada. Então, qualquer tipo de que a organização criminosa comece a ameaçar testemunhas vai ser também penalizado. Então, vem uma legislação nova em que específica. Ela já está em funcionamento? Ela já está em vigor. Perfeito. Papo Franco apresentou Justiça antes que tardia, pois é seu direito e você precisa saber. Voltamos para o segundo bloco do programa Papo Franco, hoje conversando com Marcos Nepomuceno, diretor do grupo de teatro Primeiro Ato, que nos últimos 12 meses recebeu o reconhecimento de mais de 39 prêmios, exatos 39 prêmios. Marcos, esse reconhecimento poderia, na sua opinião, partir também do poder público, ou seja, incentivar mais peças de teatro nas escolas, né, na comunidade como um todo, para que atraísse novos atores, mas não só isso, levasse o conhecimento, tudo aquilo que o teatro pode trazer para a população, como arte, como conhecimento, como a forma de desinibir, a forma de comunicar com as pessoas. É muito bacana, porque vem um ator ali contando uma história, contando uma forma diferente de falar didaticamente daquele tema ali, né? Então, o Tupã fazia muito isso. O Tupã era muito convidado. Como o Tupã era ali do Unipan, então o que acontece? Vinha muitas parcerias de escola, né? Convidando o grupo, preciso que apresente uma peça para tal lugar, né? Como o Primeiro Ato é uma escola, é um pouquinho mais complicado, porque eu não tenho esse grupo fixo ali que eu consiga fazer, atender essas pessoas que pedem. Então, às vezes, a gente não tem esse tempo de organizar especificamente, mas, obviamente, se viesse algo da prefeitura, isso agilizava muito e facilitava, porque aquela pessoa que está com a gente, ela também precisa viver, ela precisa ganhar um dinheiro para fazer essas apresentações, não dá para fazer gratuitamente para todo mundo, mas muitas vezes, uma ótima ferramenta. Mas muitas vezes o poder público fala, não, nós não temos esse grupo porque nós não sabemos aonde encontrar os atores. Os atores falam, não, nós não fazemos o grupo porque nós não temos recurso financeiro. E aí eu queria que você me falasse que como a gente pode tentar resolver essa situação, no seu modo de vista, grupos de atores que tenham qualidade, mas ele não tem o conhecimento de gestão, porque para buscar esse recurso ele tem que montar uma empresa, ele tem que buscar recurso junto à Lei Rouanet, ele tem que apresentar esse projeto no poder público, tudo isso tem que ser aceito para aí sim ele desenvolver uma peça de teatro e colocá-la em funcionamento. Independente da cidade, volto a repetir, é da cidade onde ele esteja. Sim, hoje a prefeitura está com um monte de projetos, tipo Paulo Gustavo, Aldir Blanc, né? Ela trabalha muito através dessas leis aí. E aí é muito complicado porque vem uma burocracia muito grande em cima desses editais. Eu vou te falar sinceramente, eu não sou muito bom com essas burocracias. E eu não tenho esse tempo de ficar correndo atrás. Você acredita que Sim. Alguém que queira empreender, aí existe a demanda? Porque imagina um projeto desse apresentado para a prefeitura, conhecendo, né, os prefeitos, não estou falando só de Patos de Minas, Coromandel, Paracatu, empresas que têm recurso e podem destinar esse recurso para a Lei Rouanet, mas ela não tem aonde destinar esse recurso porque não tem projeto. Sim, com certeza. A gente só precisa dessa pessoa para linkar com a gente. A gente consegue fazer o trabalho, tudo isso que você falou aí, só que eu preciso de uma pessoa que crie esse projeto aí para fazer essa parte burocrática. Uhum. Que eu até brinco, é uma escola de uma pessoa só. A equipe do Primeiro Ato resume a eu. E hoje a escola atua aonde? Qual o local, qual o espaço que você tem hoje para desenvolver seu trabalho? Hoje ela está na São Geraldo, ao lado ali da escola Jacques Corrêa. E ali, se você parar para pensar, quem é o diretor? Como é que você conseguiu esse espaço lá? Você paga aluguel? Você paga aluguel? Tem esse custo? Tenho, e é um custo alto, para te falar a verdade. Nós conversamos esse bate-papo, eu falei assim, Marcos, vai ter gente, muitas vezes sem um recurso você não consegue viajar. Eu falei, nós damos um jeito, nós viajamos, vamos lá. Para viajar, a gente vai na luta. Todo mundo que entra em grupo festival sabe que a gente não consegue ter, por exemplo, a escola é o meu ganha-pão também, né? É o meu salário para mim poder viver com a minha família e não sei o quê. Então eu não posso pegar o dinheiro da escola que entra de mensalidade, e lembrando que dentro da escola existe um monte de alunos bolsistas, até esse ano
Agora mesmo, a semana passada, retrasada, fizemos algo diferente que a gente nunca tinha feito, fizemos uma audição para essas bolsas. Então a gente abriu para quem queria se inscrever, quero fazer teatro, mas eu não tenho condição. Mas a escola hoje, como escola, ela recebe algum recurso de prefeitura, de algum órgão para se manter? É só a mensalidade dos alunos? É só a mensalidade ali, que é uma mensalidade muito baixa, inclusive. Fala do valor da mensalidade. Hoje ela tem um valor 130. Se você pegar escolas de balé, que é onde a gente tem para comparar aí, uns 250. Então é uma mensalidade não muito é fácil baixa. Manter esse custo, hein, Marcos? E aí o aluguel é muito alto e vem água, vem energia. Quantos alunos você tem hoje na escola? Juntando todo mundo, né, alunos bolsistas aí, deve ter cerca de 100 alunos. Mas como você disse, boa parte deles são bolsistas, ou seja, tem lá... um número bem bom aí de bolsistas e aí... E que você pretende, inclusive, aumentar? A gente está tentando, mas para isso eu preciso aumentar mais turmas, mas eu não consigo aumentar mais turmas porque eu não tenho tempo. Você já fez essa tentativa de buscar um apoio junto ao poder público para, às vezes, ampliar essas vagas e ter um recurso que você não precise contar necessariamente com a mensalidade dos alunos? A gente já pensou na Rouanet para pegar a empresa, né? Ir atrás de empresa, lá, de ter um grupo, um projeto, quem sabe vocês, né? Mas a Rouanet é muito complicada, eu não tive experiência com o primeiro ato, a gente teve experiência com o Tupã. Tupã tinha projetos aprovados pela Rouanet. Quando o Tupã ia nas empresas de Patos para arrecadar o dinheiro, né, porque essas empresas passam o dinheiro para lá, e em vez de pagar o imposto, ela acaba repassando para o grupo de teatro e ela tem um marketing gratuito, porque o dinheiro que dá para o grupo produzir é o dinheiro que ele ia pagar de imposto. E o valor então, da Lei Rouanet usado pelo marketing. Ele é um valor, só podem doar as empresas de lucro real, também pessoa física pode doar, mas o valor chega a 4% do lucro real que ele pode destinar. É um valor considerável, principalmente dependendo do tamanho da empresa. É complicado a parceria em Patos, mas eu com o primeiro ato eu nunca tentei. E eu nunca tentei porque, como eu te disse, eu não tenho esse tempo para fazer essa burocracia que é buscar esse recurso e toda a parte... E depois fazer também toda a parte burocrática de falar para onde que esse dinheiro foi, como é que foi usado. Defendo muito essa ideia do teatro nas escolas. E aí você comentou que recentemente você foi procurado pela prefeitura, isso é muito bacana, é parte do reconhecimento do trabalho que você tem feito, né, com essas premiações que o grupo tem recebido, para desenvolver um projeto ligado à educação no trânsito. Tá tendo uma conversa em torno disso? Eu acho que foi exatamente esses prêmios, né, que saiu para todo lugar, nas mídias, e também aconteceu o nosso festival interno da escola dentro de Patos de Minas. E aí teve uma das pessoas da prefeitura que estava dentro e viu que tem um grupo muito bacana em Patos, que faz um trabalho bacana, e a gente começou a conversar para fazer um trabalho levando para a escola também, pensando nessa questão da educação de trânsito. Mas tá aí, bem no comecinho, mas a ideia é que o recurso seja disponibilizado pela prefeitura. A prefeitura que vai pagar por essa atividade. Que eu entendi, sim. Perfeito. Muito bacana. Aí, nós estamos aqui falando da questão da iniciativa do poder público e acontece. Eu acho assim, outros prefeitos, né, também deveriam ter, os secretários de educação, secretários de cultura, ter também secretários de meio ambiente. Observa que a gente pode adaptar o teatro em todas essas secretarias e trazer isso como educação. Não, a gente está falando das escolas, mas não só para as escolas. Imagina você faz uma peça de teatro e vai apresentar isso para uma reunião de produtores que estão discutindo sobre preservação e meio ambiente dentro de vários, né, congressos que a gente tem, várias feiras de agronegócio da nossa região. De alguma forma inserir o teatro dentro disso. Estávamos apresentando dentro de um congresso maior do IF e estava falando ali também sobre a consciência negra, né? Num projeto que tinha a consciência negra, mais o IF junto, um projeto maior, onde fomos convidados a apresentar lá também. Tinha uma seleção, passamos essa seleção, só que esse dinheiro também foi adiado para o ano que vem. Aí teria que cancelar o espetáculo. A gente falou, não vamos cancelar, a gente vai apresentar, vamos manter, não vamos deixar vocês na mão. Ano que vem, quando acontecer, chama a gente de novo. Mas agora a gente não vai deixar vocês na mão, vai fazer acontecer. Conversei com o diretor, que é o Belchior, a gente conversou, deu uma forma de a gente conseguir apresentar. E aí tava uma galera ali conversando sobre a consciência negra ali e um espetáculo que fala tudo a ver que eles estavam precisando ali, que era o Sankofa, que fala sobre muito exatamente bacana. Isso daí. E é mais bacana ainda a ideia do Sankofa, porque a ideia do Sankofa é um texto da minha mãe, da Consuelo, né?
E esse texto começou com um bate-papo com a Hélida. A Hélida falou sobre o Moçambique, que começou aqui em Patos, que é o Estrela do Oriente. E aí é uma história baseada no Moçambique daqui de Patos, que virou peça de teatro e que saiu conquistando um monte de prêmios esse ano aí. Muito bacana. Marcos, eu quero falar sobre a questão do público. Eu acompanhei algumas peças no Balaio, lá dentro do Teatro Municipal, e eu percebi que o público masculino é minoria. Essa é uma tendência. Eu estou falando que eu acompanhei pelo menos umas 2, 3 peças, eu vi pouquíssimos homens atuando. Por que isso? Sim. Mais um espaço sendo tomado pelas mulheres de forma extremamente merecida? Ainda é um pouco do preconceito, na minha opinião, aí no teatro ali e tal, não sei o quê, né? Mas, de quando o primeiro ato começou pra cá, eu tinha 2 meninos no primeiro ato, quando eu comecei. Hoje eu consigo contar uns 25 pelo menos. Mas é 20 de 100. Ainda é um número baixo. É pouco. Ainda é um número baixo. Mas você assim, acredita que seja o preconceito? Acredito que tem um pouco ainda do preconceito, sim, viu? Assim, às vezes as pessoas não falam, mas eu acredito que pode ter, sim. Mas está crescendo. Tem muita gente ali que entrando no teatro. Na audição, acho que teve um número muito alto de meninos ali, viu? E eu selecionei alguns... E justamente também pensando que a gente precisa contar a história. Lógico, também precisa de homens também para contar as histórias. Você vai falar de família sem homens, você vai falar de preservação ambiental, quem vai lá plantar as árvores, então precisa do público masculino. Falando de preservação ambiental, agora você acabou de tocar num assunto que é pro ano que vem. A nossa peça, ela tem uma nova peça agora, que eu até lancei um cartaz que chama Raízes. Um espetáculo que vai também, eu espero que a gente consiga levar isso para outros lugares também, principalmente Mariana. Porque em Mariana teve a barragem, não sei o quê, e a peça vai falar sobre isso. Vai falar ali sobre os quilombos que começaram em volta dos rios, né? Pegamos ali exatamente o Rio Doce ali, né? E aí essa peça vai falando sobre as memórias bacanas que foram construídas ali, até a gente chegar na barragem. A peça vai chegar até lá nessa destruição aí, que vai ser algo muito bacana para levar para a escola, para todo lugar, para conversar sobre a conscientização do meio ambiente. Fantástico. Marcos, quando um produtor resolve desenvolver uma peça de teatro, essa peça, porque a gente vê peças que são criadas e extintas logo depois, e algumas que estão em cartaz há 20, 30 anos. E eu percebo também, assim, que eu morei em Brasília há muito tempo e acompanhava o Grupo Melhores do Mundo em todas as peças que eles lançavam, cada uma melhor do que a outra. Realmente é um grupo realmente incrível, incrível. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir. E essas peças sofrem alterações, ou seja, aquilo que foi criado há 20 anos atrás é a receita de um sucesso, mas às vezes, conforme o tema que está sendo abordado, ele não cabe mais, ela vai se reinventando. Como é que funciona esse desafio de criar uma peça de teatro e mantê-la em cartaz durante tanto tempo? Eu estou falando de peças em grandes centros, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte e assim por diante. Brasília. Sankofa, por exemplo, é um exemplo disso, que a gente não vai poder parar com ela. Normalmente, eu fico 1 ano, porque vem uma outra galera, então tem que... né? Normalmente eu fico 1 ano. Mas Sankofa tá gerando, assim, comentários muito bacanas, então a gente não vai largar Sankofa. É a peça que tem levado o grupo para essas premiações? Uma das. Foi Sankofa e Simplesmente José. Simplesmente José levou muitos prêmios também. Mas Sankofa acho que tem um número maior. E Sankofa está acontecendo nos festivais uma coisa que nunca tinha acontecido, pelo menos com a gente. Obviamente com a gente. Antes da gente chegar na cidade, o povo já está falando sobre o espetáculo. Não, esse espetáculo não pode perder. Esse espetáculo é do grupo tal, da cidade tal, que é mais bacana ainda de falar. A prefeitura está vendo que nosso nome, nossa cidade, está em outro lugar antes da gente chegar lá. E qual é a abordagem dessa peça em si? A abordagem dela é justamente essa criação desse terno de Moçambique, né? Que vai falar sobre ali a origem dos negros também, vai falar um monte de tema muito bacana, vai passar um pouquinho ali pela Umbanda também, mas ao mesmo tempo ela tem uma mensagem de que você não pode continuar a sua caminhada esquecendo do que foi passado. É aquela questão de você olhar para o passado e seguir aprendendo com o que você viu ali no passado, levar para o seu futuro para tudo ir bacana para frente ali, sabe? Então a mensagem é: olhe para trás para você seguir um caminho certo, para você conseguir seguir um caminho ali que te leva a lugares bacanas. É basicamente a história dela resgatando essa ancestralidade.
O Moçambique tinha meio que morrido, entre aspas, aí, com a morte do avô da Michele. E aí o Moçambique, esse terno tinha ficado parado. E ela tinha visto isso, muito bacana, e ela achou que estava na hora de resgatar essa cultura. Sobre então, uma nova roupagem e fazer. Ela vai atrás desse cajado ali, desse bastão. E a história, então, é baseada nesse bastão onde ela está resgatando a ancestralidade dela, resgatando esse terno, e ela cria um terno de mulheres, aqui em Patos, que é o Estrela do Oriente. Quando ela resgata tudo daí, né? No meio tem um monte de coisa falando, né? Mas pra gente ser resumido, porque a gente não tem tanto tempo assim. E ela tá, assim, com músicas maravilhosas, com músicas da Flavi, com músicas do Marcelo, o texto da minha mãe, assim, ela tá... Antes da gente chegar no festival, o pessoal já tá falando dela. Próxima apresentação... Fica aquele friozinho, meu Deus do céu, o povo já tá falando que o negócio vai ser bom, a gente nem apresentou, meu Deus do céu. Bacana. Vamos ter que fazer direito. Próxima apresentação do grupo e competindo, seja aqui em Patos ou na região. A gente leva um tempo pra gente construir novos textos. Quando fala a gente quem? A gente mesmo. Eu e alunos. Perfeito. Bota os alunos Você ali faz durante isso em uns conjunto. 2 meses, Perfeito. a gente senta ali. O que você quer falar? Qual é o tema que vocês estão achando interessante? O que é relevante para esse ano? Você constrói isso junto com eles. Construímos juntos. Tem turma que tem aluno que escreve sozinho, tá? Eu tenho uma ideia aqui, vou escrever, pá. Traz, se todo mundo gostar, vamos embora. Mas o normal é escrever ali, todo mundo juntinho ali, certo? Mas tem essa questão. Sankofa, como eu falei com você, pelo que eu estou entendendo, a gente não pode parar com esse espetáculo agora. A gente vai entrar com raízes também, mas a gente vai manter o Sankofa, porque a gente tem uma meta. A gente quer chegar em Passos, se alguém de Passos estiver vendo. Passos? Passos é um festival muito bacana que acontece. Eu fui lá uma vez com o primeiro ato, no segundo festival de Passos, agora acho que está no 8º, só passamos lá uma vez. E são peças assim com um nível muitíssimo alto, muito alto mesmo. E como... Às vezes a gente não tem um vídeo tão bacana para mandar para lá, às vezes a gente não é selecionado. Mas a gente gravou essa peça com os meninos de festival e está esperando a inscrição agora no ano que vem. E assim que funciona a seleção? Faz um vídeo da apresentação do grupo, sim, manda para lá, a comissão avalia e fala, não, quero esse, e te dá a oportunidade de participar. Isso, a gente inscreveu o Sankofa em 4 festivais, passamos nos 4, trouxemos 39 prêmios, 5 de direção, 3 de espetáculo, 1 de melhor espetáculo do festival, junta todas as peças que estão no festival, não é por categoria, e ganhamos o prêmio em Nepopó, em São João Nepomuceno. Esse foi o prêmio mais relevante de todos. Sim, com certeza, porque a gente nunca tinha ganhado o maior prêmio do festival, não de categoria, porque a gente tem dividido as categorias. Sankofa está em drama, então a gente compete em drama. Porém, alguns festivais têm uma categoria geral. Então a gente ganhou o melhor espetáculo na categoria geral e melhor direção no meu espetáculo na categoria geral também. Direção e espetáculo geral. E agora, em Ubar, acabou de sair a seleção, então a gente já tem uma apresentação a ser feita de Sankofa, que é em abril. Como que a gente vai chegar, não sabemos não, porque é longe. Mas vamos chegar. Vamos dar um jeito de chegar. Marcos, nós chegamos no final do programa. Quero agradecer demais a sua presença. Quero parabenizá-lo pelo trabalho incrível que você vem desenvolvendo junto ao grupo. E também um abraço para todos. Faço questão de participar, por isso que eu perguntei quando será a próxima apresentação. Quero assistir. Acredito que em abril, um pouquinho mais para frente, julho deve estar chegando Raízes. Conte com o programa para divulgar, para trazer essas novidades, para trazer o reconhecimento dessas premiações, tornar isso público, e acho isso fundamental, para que outras prefeituras também tenham iniciativa, como a Prefeitura de Patos, você acabou de comentar que está tendo. Obrigado mais uma vez. E deixe uma mensagem para o nosso público, para os pais, para os homens, que muitas vezes, pela questão do preconceito, não vá fazer teatro, precisa desse público, precisa da representação masculina nesse público. As mulheres que são fantásticas, fazendo isso já acontecer, eu quero que você deixe uma mensagem para nós. Eu acho que a mensagem podia ser para aquela pessoa que sempre pensou em fazer teatro. Tem muita gente que procura o primeiro ato e fala, nossa, eu estou há tantos anos querendo entrar, mas nunca tive coragem. Que tenha essa coragem, que dê o primeiro passo. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o teatro, na minha opinião, é a arte maior, porque ela tem... Todas as outras artes estão dentro do teatro. Tudo que você pensar de arte pode estar colocado dentro do teatro. Pode ser desenvolvido pelo teatro, concordo. Então é uma arte que é muito bacana. Então, se você tem uma vontade, vai lá conhecer. Se não tenho coragem de pisar no palco, então vai na apresentação.
leva seu filho para assistir o espetáculo, porque a vida dele vai ser diferente. A forma com que ele vê o mundo, a pessoa que tem o contato com o teatro ali, com a arte no geral, ela vê o mundo de uma forma diferente. Chegamos ao final de mais um Papo Franco aqui pela NTV. Agradeço a todos pela audiência. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um Papo Franco. Fiquem todos com Deus e até lá. Papo Franco e CDL Patos de Minas apresentam o melhor do seu bairro. Pessoal, hoje o melhor do seu bairro veio aqui na Loja Doce para falar sobre os artigos de festa e um pouco da história do Wendel, que começou esse negócio em Uberlândia, Wendel. Isso mesmo. Começamos em Uberlândia em 2012, uma loja muito pequena, né, um negócio familiar. Nós começamos ali nas margens da rodovia, né, próximo ao Atacadão ali. Era um negócio para trabalhar só com bala, né, com doces. E nós tivemos a infelicidade de, em dezembro de 2012, com um ano de loja, nós tivemos um enchente lá, né, aquele local lá é bem problemático com chuvas, né? E aí nós tivemos uma perda muito grande, nós perdemos 80% da loja. Mas isso fez com que vocês pensassem o negócio de dentro para fora e recomeçassem, porque hoje são quantas lojas? Hoje são 7 lojas. Em quantas cidades? Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, agora Patos de Minas. Eu conheço a loja de Uberlândia, ela é gigantesca, mas só em Uberlândia você tem quantas lojas? Uberlândia são 4 lojas. E como você chegou aqui em Patos? Como você vê o mercado de Patos? Patos vindo de Uberlândia, né? Ouvindo notícias de Patos de Minas lá, só tem notícia boa de Patos, né? E Patos é uma cidade muito rica em produtividade, né? Acolhedora, o povo muito bom. Então nós decidimos por isso vir para cá. E o que as pessoas podem encontrar aqui dentro da Loja Doce? E a gente foi conhecer um pouco o espaço, é muito além do que aquilo que a gente imaginava. O que a gente pensa que é uma loja de doce está longe de ser só isso. Isso. A Loja Doce é uma loja de artigos para festas, descartáveis, embalagens, produtos para confeitaria, né? Tudo para confeitaria aqui, né? De chocolate, a chantilly, a creme, a utensílios, a formas, fantasias, tem adereços para todo tipo de sazonalidade, né? Para o carnaval até o Natal, né? Para o junino, nós temos todo tipo de produto. Uma outra coisa interessante que eu achei é a questão dos personalizados. Você consegue fazer aqui, personalizado o nome do aniversariante. Você tem aqui um espaço como se fosse uma gráfica rápida para atender essa necessidade. Isso, a gente faz a parte de papel toda, impressão. Fazemos copos, canecas personalizadas, balões personalizados e agora também a linha de papelaria personalizada. Volta às aulas também, está em alta, né, com o nome do filho, da filha, né, do estudante. Você criou aqui também um espaço voltado para cursos, né, de confeitaria. Me fala como é que funciona esse espaço. O espaço de curso para confeitaria é um centro culinário que a gente tem ali, é onde o professor vem, o chefe vem, né, para ensinar as receitas, as melhores práticas de cada produto ou de cada indústria ou própria autoral dele mesmo. Socialmente, né, a gente contribui com a formação de renda, né? A gente se inicia muito o nosso calendário dessa parte profissionalizante aí na Páscoa. É o início do nosso calendário. E ali muita gente, muita confeiteira, muita gente dona de casa, às vezes não pode trabalhar fora, tem filho, tem os compromissos em casa, faz doce, faz bolo, faz torta para vender e temos todos os produtos aí para ela comprar e arrebentar nos lucros. Wendel, tem uma outra questão interessante que você sempre enxergou um valor em trazer as suas lojas como associados da CDL. Isso em Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba e em Patos de Minas não é diferente. Queria que você me falasse dessa relação com a Câmara de Dirigentes Lojistas das cidades onde a Doce tem lojas. Eu não vejo um comércio hoje chegar numa cidade, né, sem ter o apoio do CDL. É muito importante. A gente faz recrutamento, as vagas são muito bem divulgadas ali, ajuda muito a gente, o nosso RH, o marketing também, com as campanhas de final de ano também, é sensacional. Quero agradecer pela entrevista e parabéns pelo espaço. Muito obrigado à NTV, ao CDL, aos clientes de Patos de Minas. Nós estamos aí para atender todos. Você assistiu O Melhor do Seu Bairro. A apresentação, Dácio Franco. O oferecimento CDL Patos de Minas. Há mais de 45 anos integrando o comércio à sociedade. Essencial Noivos e Essencial Noivas. 2 lojas especializadas em locação de trajes masculinos para noivos, padrinhos, formandos, entre outros.
Já a Essencial Noivas oferece o aluguel de vestidos para noivas, damas, debutantes, madrinhas e demais convidadas. Essencial Noivos e Essencial Noivas. Locação de trajes, vestidos e acessórios. Juntos nos melhores momentos. Essencial Noivos e Essencial Noivas. Você já parou para pensar como a ausência de dentes pode afetar a sua qualidade de vida? Além do impacto estético, a falta de dentes certamente irá prejudicar a sua mastigação, afetar a fala e a sua saúde como um todo. Recupere a saúde dos seus dentes e desfrute das delícias da vida. Somos a Sorriso, clínica especializada em implantes dentários com planejamento computadorizado e diagnóstico rápido e acessível. Sorriso, porque a vida é agora e o seu sorriso não pode esperar. Conte conosco, ligue e agende a sua consulta. Papo Franco convida novamente a doutora Paula Amélia aqui no estúdio para falar sobre saúde bucal e dessa vez sobre lentes de contato, a polêmica das lentes. Eu sei que a senhora tem uma opinião formada, mas muitas vezes o paciente procura a clínica por entender os profissionais de altíssima qualidade que lá estão, mas também tem essa questão de dizer, não é para você, esse tratamento não funciona ou ele não é aplicado. Olha os dentes que você tem. Modismo das lentes de contato, doutora, sua opinião. Vamos lá. Vou começar te perguntando o seguinte, até quantos anos você quer que seu dente dure? Até os últimos dias, né? Se você viver até os 90, porque eu acho tão bonito 90, alguém de 90 anos com um sorriso bonito e hoje a gente vê, né, muitos casos. É isso que a gente precisa pensar. O que acontece? O dente, ele tem que durar a vida inteira, né? E o que eu faço, o que eu escolho fazer no meu dente, ele vai determinar a durabilidade desse dente, concorda? Então, o que nós precisamos entender? A lente de contato, ela é um recurso extremamente interessante, mas ela é para todas as pessoas? Ela é para todos os casos? Às vezes chega lá paciente que está um dente em cima do outro, aí ele quer que eu corte para não usar o aparelho, ele quer que eu corte e coloque lente. Aí eu falo para ele, esse dente tem que durar, esse dente tem que chegar aos 90. Se eu cortar, se eu tiver que fazer um tratamento de canal... E quando o dentista concorda com o paciente em colocar a lente, qual é a diferença da lente de laboratório, que é as lentes de contato, e as resinas diretas, colocado direto no dente, e aí a gente vê casos bizarros onde essa estética não está combinando nem um pouco com o paciente, mas ele quer, o dentista faz. Então, a lente de contato, ela é para ser fininha como as lentes de contato que a gente usa nos olhos, né? Então ela tem que ser bem fininha. Eu tenho que enxergar a cor do dente que está atrás. Então quando ela é feita em laboratório, ela é fininha, ela tem uma espessura muito fina. Um dente, quando ele já tem resina, já tem outras, já teve restaurações, cáries, né? Vamos falar assim. E quando o paciente, que muitas vezes o paciente busca as lentes exatamente para ter um dente mais claro. E quando a senhora está falando da lente, ela mostra um pouco da translucidez do dente que está no fundo. Esse dente do fundo não é tão claro assim. Tem como colocar uma lente para tentar maquiar isso? Aí já não é lente mais. Aí a gente chama de faceta porque existe uma espessura diferente. Então, às vezes, você vai falar assim, faceta ou é lente? A lente, ela é fininha. A faceta, ela é espessa. Então, se eu pego um dente muito manchado, que eu tenho que cortar muito esse dente, ela vira uma faceta. Pode ser de resina ou pode ser de cerâmica. Ela pode ser feita manualmente no consultório ou ela pode ser feita em laboratório. A faceta, o que vai determinar se eu vou usar uma lente ou uma faceta é o tamanho do problema que eu tenho para resolver, tá? Se é uma questão só estética de, às vezes, alguma dente muito estreito, dente que às vezes eu preciso melhorar o formato, a largura, às vezes coisas pequenas eu posso, né, usar uma lente ali. Agora, vamos supor, um dente que já teve uma cárie extensa. Eu já tenho uma resina grande nele e eu vou substituir por uma faceta em resina, em cerâmica. Aí sim, esse volume é maior de material, ele vai cobrir a estrutura toda, eu vou tampar aquela mancha que existe através do material, porque aí o material já não é translúcido, já não é mais uma lente, ele é espesso, eu já não enxergo o dente atrás. Perfeito. Então, resumindo, seja faceta ou lente de contato, um dentista com conhecimento técnico, um paciente colaborativo para um resultado final satisfatório. Exatamente. E lembrando que a gente precisa proteger o dente. Esse dente tem que chegar aos 90 anos. Ele tem que acompanhar o meu ciclo de vida. Ele nasceu para isso, para acompanhar o nosso ciclo de vida.
Obrigado mais uma vez. Quer ter um bate-papo sério com você, sério? Bate-papo. Queremos um papo interessante.